Colossenses capítulo 1, versículo 4 ao versículo 5 diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vou repetir o versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5 vai dizendo assim: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Se existe alguma coisa que eu tenho, é medo. Eu tenho medo de perder Cristo. Eu tenho medo de perder a salvação. Eu tenho medo de ter o meu nome riscado do livro da vida. A pessoa que diz que quando Cristo escreve o nosso nome no livro da vida, quando Cristo escreve um nome no livro da vida, jamais este nome que está escrito no livro da vida é eliminado, é apagado. Tem muita gente pregando assim. Mas Cristo Jesus, no livro de Apocalipse, quando está falando com João na ilha de Pátimos, Cristo vai dizendo: o que vencer, ao que vencer, herdará o quê? Ao que vencer, herdará o quê? O reino dos céus. O reino dos céus. Aquele que vencer, herdará o reino dos céus e receberá a coroa da vida. E Cristo vai dizendo que desde o tempo de João Batista, o reino dos céus é conquistado por esforço. E só os que se esforçam alcançam a salvação. Logo, existe sim uma exigência da parte de Deus para com a nossa pessoa. Amém? Amém. Amém. Não basta unicamente nós ouvirmos a palavra e levarmos a vida como se a gente desconhecesse o Evangelho que conhecemos hoje. Como se a gente desconhecesse o Cristo Santo, o Cristo que salva, assim como no passado. Amém? Amém. Hoje nós conhecemos uma verdade e importa que a gente venha se esforçar, se entregar, para que a gente possa alcançar a salvação. A salvação é pela fé, a salvação é pela graça, mas também exige sim as obras. Isso é o cumprimento da nossa parte. Cristo deu-nos 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Quando você ama a Deus, quando você ama o próximo, você não adultera, você não mente, você não cobiça, você não engana, você não mata, você não profere palavra de blasfêmia. Quando a pessoa tem amor por Cristo, a pessoa não usa o nome de Deus de forma vã. Quando nós temos amor por Cristo, nós somos obedientes ao Evangelho dele, somos obedientes à palavra dele, aos mandamentos dele. Por quê? Porque a gente tem amor para com o Cordeiro. Quando a gente não conhecia Cristo, a gente caminhava do nosso jeito, a gente levava a vida da nossa forma, ao nosso bom prazer, segundo o nosso próprio entendimento. Mas agora, estando em Cristo, é completamente diferente. E há uma pergunta que talvez você tenha carregado consigo e até então você não encontrou uma resposta. Por que eu? Eu já me questionei várias vezes. Por que eu? Por que eu? Por que Cristo escolheu logo eu? Eu, pecador, mentiroso, adúltero, por que eu? Eu perguntava para Cristo: Senhor, tem tanta gente, mas tanta gente no monte, dormindo no monte. Tem tanta gente se santificando, tanta gente orando, tanta gente jejuando. Tem tanta gente desejando ser pregador, desejando ser pastor, homem de Deus, ser usado, mas por que eu? Eu estou distante, eu estou longe, estou no pecado, eu estou mergulhado em densas trevas. Eu estou em um mundo onde o Senhor não pode entrar, um mundo completamente mergulhado no pecado, em densas trevas. E quando Cristo Jesus foi se apresentando e buscando em amor para que eu viesse lhe servir,
eu me questionava, por que eu? Se existem milhares desejando serem homens de Deus, o que o Senhor viu em mim, por que tem de ser eu? E a resposta desta pergunta nós encontramos exatamente no versículo 4, versículo 3 que nós lemos no livro de Efésios, no seu capítulo 1. Vai dizendo, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Por que Cristo me escolheu? Por que Cristo escolheu você? Talvez você diga assim, por que Cristo me escolheu sendo eu tão jovem? Eu tive tudo para poder andar no mundo, para poder fazer e desfazer, mas por que Cristo Jesus, com pouca idade que eu tenho, Cristo Jesus foi ter comigo, me separou, me escolheu e me trouxe até sua presença? Eu sei que o pastor Salomão já se questionou, por que tem a idade que tem, sendo jovem, pouco viveu, recebeu Cristo Jesus ainda ontem e hoje já é pastor? Nunca se questionaste? Por que eu? Por que tão rápido? Por que tão rápido fui consagrado? Por que com a idade que tenho fui consagrado? Por que não mais tempo? Por que não os mais velhos? Por que não aqueles que também estão buscando Deus ou procurando Cristo faz muito tempo? Olha o que vai dizendo no versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios? Está dizendo que eu e você, está dizendo que todos nós que fomos escolhidos por Cristo, antes do mundo ser criado, Deus já havia nos elegido, isso é, Deus já havia aprovado em nos escolher para que hoje, na idade em que a gente buscou Cristo e busca Cristo, Deus, antes que o mundo fosse criado, Ele já havia predestinado nos chamar e nos consagrar com essa idade. Cristo já havia predestinado nos separar, nos alcançar exatamente no lugar aonde a gente estava. Amém. Isso é, antes que o mundo fosse criado, nele. Por que nele? Nós aprendemos a respeito da nossa origem. Quem é Cristo? Quem é Jeová? Quem é a pessoa do Senhor Espírito Santo? Nós aprendemos que Cristo é nossa origem, pois tudo quanto foi feito sem Cristo, nada se fez. Tudo quanto existe foi feito por intermédio da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Amém. Existimos porque Cristo existe. A vida vegetal, a vida animal, a vida no mundo espiritual, a vida dos anjos, arcanjos, etc., assim como toda e qualquer uma vida nos céus, na terra e debaixo da terra, passaram a existir depois de Cristo Jesus existir. E nós fomos escolhidos quando a gente estava ainda dentro do próprio Cristo. Nós vimos em Gênesis 2:7 que Adão estava de dentro do Criador, e quando Deus cria o corpo humano, Adão saiu pelo sopro de dentro do próprio Deus. Deus está falando para Jeremias: Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já havia te separado, te escolhido como profeta, para cumprir um propósito na terra. Por que Cristo está dizendo: Jeremias, eu te escolhi antes que fosses formado no ventre da tua mãe? Porque Jeremias já existia, mas existia em Deus, estava intrinsecamente na natureza do próprio Deus, do próprio Cristo Jesus, o Nazareno. Razão pela qual está dizendo: eu te separei, eu te escolhi antes mesmo que fosse formado no corpo no ventre da tua mãe. Amém? Amém. Porque é impossível escolhermos para desempenhar uma função, para desenvolver um trabalho, se a pessoa porventura não existir. Aquele que não existe não tem como ser selecionado para um determinado trabalho. É selecionado para um determinado trabalho aquele que existe. E Deus está dizendo: Jeremias, eu te escolhi antes que fosse formado no ventre da tua mãe. Por que ele diz que te escolhi antes que fosse formado no ventre da tua mãe? Porque ele existia não no ventre da mãe dele, existia em Deus, que lhe escolhera para levar a cabo o ministério profético. Amém, igreja? Amém. Então Cristo está nos revelando, pela pessoa do apóstolo Paulo, que em Cristo
Antes que o mundo fosse criado, formado, Deus o Pai já havia aprovado de estarmos aqui, pegarmos a palavra dele, de sermos consagrados para ele e vivermos para ele enquanto vivermos na terra. Talvez você que durante esse período todo se questionou: eu tenho 15 anos, eu tenho 14, tenho 13, tenho 11, tenho 10 anos, eu estou com 17, 18, por que me converti tão cedo? Por que não aproveitei a vida? Por que me batizei tão cedo? Entenda, meu querido, tudo o que aconteceu em tua vida antes que o mundo fosse criado, Deus já havia predestinado. Amém. Então não há motivo de você dizer: não, eu vou desistir porque eu me converti cedo. Não, é Cristo Jesus que trouxe exatamente você no momento certo, na hora certa. Você não veio buscar Cristo em um momento errado, não. Antes que tua mãe, teu avô, teus bisavós, antes que Abraão, Isaac e Jacó existissem, antes que Adão e Eva existissem, Deus já havia predestinado que você teria de ser batizado com a idade que você o quê? Foi batizado. Versículo 4: como também nos elegeu nele. Deus Pai em Cristo Jesus nos elegeu antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Diga: Deus me escolheu. Deus me escolheu. Deus me elegeu. Deus me elegeu. Antes que o mundo fosse criado. Antes que o mundo fosse criado. Para que eu seja santo. Para que eu seja santo. E irrepreensível. E irrepreensível. Diante dele. Diante dele. Diante de Cristo. Diante de Cristo. Em amor. Em amor. Você entendeu? Amém. Não é por esforço. Deus te elegeu nele mesmo, em amor, não por esforço, te elegeu nele em amor, para que você se torne uma pessoa santa, para que você venha a ser uma pessoa santa e irrepreensível. Quem é uma pessoa irrepreensível? A pessoa irrepreensível é aquele que você olha para ele ou para ela e você procura erro ou falha e você não encontra. Amém? Amém. Deus nos separou para sermos pessoas irrepreensíveis. Pessoas que antes de falar, controlam a língua, sabe o que vai falar e como vai falar. Há uma menina, vizinha nossa, do nosso quintal, a Paula. Conhece a Paula, né? Do nosso quintal. Eu olhei para a Paula e vi que as unhas dela do pé parecia animal selvagem. Tão comprido, mas tão comprido, parecia que é para cavar buraco lá no nosso quintal. Não só comprido, mas sujo, bem sujo. Sabe como é que eu levei ela a cortar as unhas do pé? Primeiro cheguei para ela, primeiro olhei no pé dela, reparei que estava mal. Eu me aproximei dele e falei: Paulinha, sabia que você é muito bonita? Me dá um abraço. Aí ela me deu um abraço. Depois do abraço fiquei de lado, eu falei para ela: reparei que tens as unhas muito compridas. Gosta de unhas compridas? Ela disse: gosto. Mas deixa eu dar um conselho como teu amigo e como teu irmão. Essas unhas não estão bem em ti. Você é bonita. Eu sou apaixonado por você, Paula. Olha só, tão fofinha. Não brinquei com ela, tão fofinha. Olha só o rostinho que você tem. Mas as unhas te pôs mal. Filha, vê se lava os pés, tira essas unhas. E olha que ela não se sentiu ofendida. Pela forma de como eu me dirigi a ela para falar daquilo que estava mal. E cortou as unhas. Amém? Amém. Então, é necessário, quando alguém, por exemplo, machucou você, fica calmo, respira fundo. Se não der para falar no momento, não fala. Deixa passar 2, 3 dias, ora. Se der para jejuar, até jejua também, para que o Senhor Espírito Santo venha colocar o domínio, o autodomínio em você. E quando chegar o momento certo, aí você fala. Mas atenção, existem filhos que são tão rebeldes que você repreende hoje, amanhã e depois da manhã, e tem aquele dia em que te tira mesmo do sério e você perde a cabeça. E atenção, não é pecado ficar irado. Cristo é que vai dizendo: irai-vos, mas não pequeis. Deus fica irado? Fica irado. Mas Deus se ira não ao ponto de pecar.
Deus consegue controlar a ira dele, porque ele por si só é domínio próprio. O Senhor Espírito Santo é domínio próprio. Então é necessário que a gente seja pessoas santas, o que significa santo, separado do pecado. Agora veja, antes que o mundo fosse criado, antes que o mundo existisse, em Cristo Jesus, o Deus Pai já havia nos elegido, nos aprovado para sermos filhos dele. A aprovação vem desde a eternidade. A aprovação de sermos filhos do Deus Todo-Poderoso vem desde a eternidade, antes que o mundo fosse criado. E Cristo Jesus nos elegeu, nos separou para sermos santos. Veja, Cristo não comete engano, não comete erro. Se existe alguém que não comete erro, é Jeová o Pai. Cristo Jesus o Filho e a pessoa do Senhor Espírito Santo não cometem o quê? Não cometem erro. Diga para você mesmo todos os dias: se Cristo me elegeu para ser santo, se Cristo me elegeu, me separou para ser santo, para ser irrepreensível, é porque eu posso sim ser uma pessoa santa e irrepreensível diante de Deus e diante de uma sociedade depravada e em dessas trevas. Podemos sim, conseguimos sim ser santos. Não somos santos porque nós é que não queremos ser santos. Porque há quem diz: não, pai, é difícil ser cristão, é pesado ser... Não é difícil ser cristão. Se Cristo te selecionou, te separou, te predestinou para a santidade, é porque Cristo Jesus sabia que você conseguiria lutar e ser sim uma pessoa santa, um homem irrepreensível. E veja que todos nós presentes aqui, Cristo Jesus, depois de nos ter colocado na terra, Cristo Jesus não nos tirou de dentro de uma igreja. Cristo nos buscou do inferno, da podridão, do lixão. Nós estávamos perdidos. Amém? Amém. E hoje, no período da manhã, enquanto conversava com uma pessoa, hoje de manhã, aprendi algo com Cristo. E eu quero partilhar com a igreja aquilo que eu aprendi com a pessoa do Senhor Jesus. Amém. Eu pedi que a Feli trouxesse 2 copos limpos. E quando chegamos aqui, peguei no guardanapo, limpei os 2 copos. Existe algo que está com você. Existe algo que está comigo agora, nesse momento aqui no culto. E diante dessa filmagem, algo que está comigo, é meu, nesse momento é meu, faz parte de mim. Existe algo que está contigo, é seu e faz parte de você. Mas veja que daqui a bocado, isso que está contigo agora, onde você está sentado, no teu corpo, daqui a bocado eu vou pedir com que você tira, ou que alguns de vocês tiram, mas vocês não vão aceitar receber de volta. Vocês entenderam? Algo que nesse momento vos pertence. Algo que nesse momento me pertence. Mas quando eu pedir com que você pegue aquilo que é seu para voltar de onde saiu, você não vai aceitar. Vai sentir nojo. Você vai dizer: não quero. Terás nojo daquilo que está contigo aí, sentado no teu corpo. Eu aprendi com Cristo hoje. Talvez você pergunta: o que é, pastor? Dá só esse copo aqui, filho, por favor. Os 2 copos, traz aqui os 2. Rosa, levanta por favor, filha. Veja o que vai acontecer, igreja. Versículo 4 de Efésios capítulo 1. Está a dizer que Cristo Jesus nos separou, nos escolheu para sermos santos. Anteriormente, ela estava vivendo uma vida fora de Cristo, assim como eu, assim como cada um de nós. Todos nós estamos vindo de um passado, certo? Todos nós estamos vindo de um mundo, depravado, completamente mergulhado no pecado, em densas trevas, certo? Amém. Certo? Sim. Agora veja, quando Cristo Jesus nos chama do pecado para a luz, sabe o que Cristo Jesus faz? Vem, filha. Cristo faz o seguinte: alguém segura só aqui, por favor. Vem segurar aqui o telefone para não parar de gravar. Segura. Olha o que Cristo faz. Quando Cristo Jesus chama alguém, se porventura isso aqui é que é o pecado, abre só. Se isso é o pecado, Cristo Jesus não recebe absolutamente ninguém
sem remover dessa pessoa o quê? O pecado. Sei. Sem remover o pecado. Cristo pega no pecado, arranca e joga fora. E ele pega uma nova vestes e reveste a pessoa, certo? Agora veja, se o pecado já foi jogado distante, é lógico que esse pecado que foi jogado distante por Cristo, esse Cristo que escolheu e elegeu você para ser santo, não quer que você volte a buscar o teu passado para você mesmo, porque já não faz parte da tua natureza, da tua vida. Antes você vivia como vivia porque você estava desconectado, distante do Criador. Mas agora, estando em Cristo, o mesmo Cristo Jesus que te separou, que te elegeu antes que o mundo fosse criado para a santidade, e a palavra santidade significa separado do pecado. Esse Cristo Jesus que nos separou para vivermos em santidade, que nos resgatou do pecado, não quer que eu e você voltamos aonde? Aquele pecado que ficou lá atrás, que foi jogado por ele no mar do esquecimento, mesmo que esse pecado um dia já fazia parte da nossa natureza. Cristo quer que a gente seja irrepreensíveis. Mas veja, igreja, o que nós temos feito, nós, no sentido geral. E eu aprendi com Cristo hoje. Veja, dá aqui um copo, filho. Esse copo está limpo. Feli, vem. Segura. Fica aqui, filha. Dá um copo também na Feli. Veja o que vai acontecer. O que ela vai pôr... Não, fica aqui assim mesmo. O que ela vai pôr aqui está com ela e é dela. O que ela vai pôr aqui está com ela e é dela. Tá dizendo, mas pai, eu não tenho nada na mão. O que eu tenho? Ela não vai aceitar receber de volta o que ela vai pôr aqui, nem ela. Cospe aqui e cospe aqui. Cospe. Esse cuspe é seu ainda. Cospe ali. E cospe. Cospe aqui. Cospe. Agora lambe. É teu esse cuspe da boca de quem? Não é teu cuspe. Agora engole. Lambe. Lambe, teu cuspe. Lambe. Não é seu. Então por que não quer lamber isso? Cuspe é teu. Vejam como é que Deus faz. Aquele pecado que era nosso, nesse exato momento ela não quer lamber porque agora ficou lixo para ela. O que era dela estava com ela, agora é lixo. O que era dela estava com ela, agora é lixo. Então por que não lambe? Porque é lixo. Então se é lixo, né, que tem que se buscar quando somos purificados, lavados por Cristo, então por que se cuspe mais do que o pecado? Por que não lambe? Mais do que o pecado, esse cuspe é seu. Não é do pastor Salomão, não é meu, não é de ninguém, é teu. Então é normal você lamber porque é seu. É exatamente o que acontece quando a gente olha para o relacionamento. Quando Cristo Jesus nos chama, todos nós temos um passado. Eu tive várias namoradas, eu tive várias mulheres, mas eu não tenho no meu telefone nenhum número das minhas ex, não tenho no meu celular, não tenho. Está entendendo? Quando você está em Cristo e o teu namorado passado ficou ex, é tipo esse cuspe. Se é ex, é ex. Esse cuspe não é mais teu. Agora é o que? É lixo. Você entendeu? Amém. Então como não, pai, fui buscar ainda o meu passado, porque a paixão não acabou. Não acabou como? Deus pegou no teu lixo, naquele ímpio, no teu namorado do passado. Deus pegou, jogou fora. Agora está em buscar mais o teu ímpio para lhe trazer. Então busca o teu cuspe e engole. Lambe o cuspe. Não é seu. Nem tipo namorado do passado, nem teu namorado. Não é teu ex. Então se é teu ex, o ex vai buscar. O cuspe que saiu da tua boca, por que não lambe? Porque não está mais conectado a si. É questão de parar e pensar. Se é ex, é ex. Se desligou, não tem nenhuma aliança, não há nenhum elo, nenhuma corrente que vos liga. Você falou para ele, acabou, acabou. Falou para ela, não te quero mais, acabou, acabou. Deixa o ex lá no passado.
Deixa o pecado lá atrás. Cristo te separou, Cristo te escolheu para ser o que? Santo, irrepreensível. E quantas de vocês, eu até gostaria que tivesse aqui mais mulheres, sabe? Gostaria eu que tivesse aqui toda a juventude nossa, para poder ver isso. Teu próprio cuspe não consegue engolir, mas o teu ex que está andando ali com albina, né, albina, preta, branca, etc. Daí ele recolheu o teu lixo, mas o teu lixo mesmo, tua própria saliva, não consegue engolir. Aquele que está beijando a boia de boca, está ele buscar. É mentira isso? Limpa o copo com a língua. Cuspe é seu. Não, é tipo, o ex é seu, né? O ex não é seu. Ex-cuspe é teu, então lambe. Não há paixão, não há relacionamento ainda entre você e o teu próprio cuspe. Então como é que há ligação com o teu ex? Não, pai, tem que entender que ele é bom rapaz. Bom rapaz de onde? Apóstolo Paulo falou, já pregamos aqui. Na natureza do homem não existe nenhum bem. Não há bem na natureza do homem. Todo o bem que eu faço não vem do pastor. Todo o bem que você faz não vem de você, vem de Cristo. O homem por natureza é ruim, é mau. Agora imagina, alguém que você já lançou, cuspiu, vomitou, vai buscar. É que nem o pecado. Cristo pegou, lançou no mar do esquecimento, e ainda se corre atrás para ir buscar aquilo que Cristo Jesus jogou no mar do esquecimento. Não está sentindo nenhuma atração aqui? Não? Não está sentindo nada a te chamar? Mas estava contigo. Podem sentar. Glorifica a Deus. Você entendeu? Deixa o seu passado para o passado. Deixa o lixo para o lixo. Amém? Amém. Se essa pessoa está desconectada da tua vida, tornou-se passado. Se tornou-se passado, então não busque esse passado. Se o pecado do passado estava conectado em você, Cristo te libertou dele, deixa para trás. Não busca esse passado. Amém? Amém. Versículo 5. Cadê o conhecido? A Bíblia? Capítulo. Versículo 5, olha o que vai dizendo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a vontade de Cristo, segundo a aprovação do Deus Pai, do Deus Filho e do Senhor Espírito Santo. Nós fomos separados, nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos escolhidos para termos um coração semelhante ao coração de Cristo Jesus. Amém? Amém. Cristo nos separou para nós aprendermos a perdoar e amar. E acima de tudo, a sermos pessoas obedientes à voz dele. Amém? Amém. Espero que tenhas compreendido a palavra de hoje. Eu disse que não poderia pregar muito tempo. Pois o exemplo, espero que venha falar muito mais pela pessoa do Senhor Espírito Santo em seu coração. Deus abençoe a igreja. Amém. 29 minutos. Eu disse 20 a 30. É isso, hein?